Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá dar início à nossa segunda aula, né, desse capítulo sobre operações. Lembrando que na aula passada a gente definiu o que era uma operação, né, que nada mais é do que era uma aplicação onde o domínio era o produto cartesiano de um conjunto E, por exemplo, e o contradomínio era o próprio conjunto E. Ele associava dois elementos do conjunto E a um novo elemento do conjunto E através de uma certa operação. E na aula passada a gente verificou algumas propriedades relativas a essa operação, como a propriedade associativa, comutativa, existência do elemento neutro. Agora a gente vai falar sobre elementos simetrizáveis. Quando que um elemento é simetrizável? A princípio, a gente pega um conjunto E não vazio, e para você falar de elemento simetrizável, necessariamente esse conjunto precisa ter um elemento neutro, certo? Se ele não tiver elemento neutro, não faz nem sentido você falar de elementos simetrizáveis ou não. Então vamos supor que esse conjunto E tem um Ezinho como sendo um elemento neutro. Aqui, ó. Um Ezinho como sendo um elemento neutro. E a gente fala que um elemento X é simetrizável, um elemento X é simetrizável para a operação que eu defini aqui, ó, sobre o conjunto E, ela é simetrizável se existir um X', de modo que esse X operado com esse X' for igual a X' operado com X, for igual ao elemento neutro. Então, ó, X operado com X' é igual a X' operado com X é igual ao elemento neutro. Então, a gente fala que esse elemento X é simetrizado, certo? Esse X', ele é chamado de elemento simétrico de X. Simétrico de X. Então, X' é chamado de simétrico de X. Se a operação, essa operação estrela aqui, for a operação de adição, o simétrico de X ele vai ser chamado de o quê? Oposto de X. E a notação que a gente indica é por menos X. Agora, no caso, se a operação estrela for a operação de multiplicação, o elemento simétrico ele vai ser chamado de inverso de X. E ele vai ser indicado por X elevado a menos 1. Então, quando for uma adição, a gente indica o simétrico por menos X. Quando for multiplicação, a gente indica o simétrico por X elevado a menos 1. Vamos verificar alguns exemplos. Vamos pegar o conjunto aqui, ó, dos inteiros e a operação adição. Quem que é o simétrico do 2 na adição? Quem que é o simétrico do 2 na adição? Então a pergunta é, o 2 somado com quem vai dar o elemento neutro da adição? Então a primeira coisa que você precisa saber quem que é o elemento neutro da adição desse conjunto. A gente sabe que a gente já viu na aula passada que é o 0. Então a pergunta é, o 2 somado com quem vai dar o elemento neutro? Que é o 0. No caso seria o menos 2, né? Que é o oposto de 2. Então 2 somado com menos 2 dá o 0. Observa, pessoal, se nesse conjunto aqui eu tivesse pegado os naturais, não faria sentido eu falar de simétrico do 2. Por quê? Porque o menos 2 não está nos naturais. Então eu tive que pegar pelo menos os inteiros. Vamos pegar agora os racionais com a operação de multiplicação. Primeira coisa, quem que é o elemento neutro da multiplicação? É o 1. Então, quando eu falo assim, quem que é o simétrico do 2, agora para a operação de multiplicação. Então, o que vocês têm que fazer? 2 operado, no caso, vezes quem que vai dar 1? Essa é a pergunta. 2 vezes quem que vai dar 1? E esse alguém vezes 2 tem que dar 1. No caso, é o meio, né? Então, o simétrico do 2, no caso, é o 2 elevado a menos 1, que é o meio. Porque 2 vezes meio é 1. Observa aqui também, se eu tivesse trocado esse conjunto dos racionais pelos inteiros, não faria sentido eu falar do simétrico na multiplicação, do inverso. Por quê? Porque o meio não pertence a os racionais, certo? E também tem, mesmo dos racionais, ó, tem um elemento que é o 0, que ele não possui simétrico na multiplicação. Porque qual que é a pergunta que você tem que fazer? Eu estou perguntando quem que é o simétrico do 0. Você vai fazer o seguinte: 0 operado, no caso é multiplicado, né, vezes quem que vai dar 1. Ou seja, 0 vezes quem que dá 1.
Não tem, né? Ou seja, o zero não é simetrizável na multiplicação. Certo? Vamos lá, mais alguns exemplos. Vamos pegar a matriz aqui, ó. Vamos pegar o conjunto E como sendo o conjunto das matrizes 2 por 2 com entradas iniciais. E vamos pegar a operação de adição de matrizes, certo? Quando eu falo em simétrico de uma matriz, primeira coisa eu tenho que lembrar quem que é o elemento neutro referente a essa operação. No caso, como é a operação de adição, a gente viu na aula passada que o elemento neutro da adição de matriz é a matriz nula. Então, quando eu dou uma matriz e eu estou perguntando se essa matriz se ela é simetrizável em relação a essa operação, eu tenho que perguntar o quê? Qual que é a matriz que somada com ela vai dar a matriz nula? Então, se eu pego, por exemplo, essa matriz e eu falo assim, ela é simetrizável, então, por que ela é simetrizável? Porque existe uma matriz dessa forma, ou seja, só trocar os sinais dela, de modo que eu fizer essa matriz somada com essa, dá a matriz nula. Agora, se eu pegar esse conjunto, o mesmo conjunto das matrizes, e a operação de multiplicação, aí eu falo o seguinte, essa matriz aqui, ela é simetrizável? Primeira coisa, você tem que lembrar, quem que é o elemento neutro da multiplicação de matriz? É a identidade. Então, qual que é a pergunta que você tem que fazer? Essa matriz vezes quem que vai dar a identidade? Essa matriz vezes quem vai dar a matriz de identidade? Lembra que isso aí na propriedade de matrizes é o que? Esse cara que está procurando é a matriz inversa. E a gente tinha uma condição para a existência ou não de uma matriz inversa, né? Era quando o determinante era diferente de zero. Então, por exemplo, se eu multiplicar aqui esse determinante, 1 vezes menos 5 dá menos 5, com mais 6 vai dar 1. O determinante é 1 diferente de zero. Então, ela possui inversa, ou seja, não existe uma simétrica em relação à multiplicação, que é essa matriz aqui, ó, menos 5, menos 3, 2 e 1. E é simples, se você fizer essa daqui vezes essa, você vai verificar que dá a matriz identidade. Por outro lado, essa matriz aqui, ó, 1, 2, 2 e 4, ela não é simetrizável na multiplicação, tá? Por que ela não é simetrizável? Porque ela não possui inverso, ou seja, não existe ninguém que eu multiplicar por ela da matriz identidade. E a gente, lembrando daquelas propriedades de matrizes, se a gente calcular o determinante aqui, 1 vezes 4, 4. Menos 2 vezes 2 dá 4. Então fica 4 menos 4, 0. O determinante é 0. Logo, ela não possui inversa. Agora vamos lá para o conjunto das funções. Tá? Lembra que quem que era a função identidade? Quem que era o elemento neutro das funções? Era a função identidade. Função identidade é aquela função que leva todo elemento nele mesmo, né? Então, vamos verificar quando que uma função possui simétrico. Ou seja, a pergunta é, quando que eu pego uma função que eu faço a composta com uma outra função que tem que dar quem? A função identidade. Essa é a pergunta. Tem uma característica dessa daqui, que esse cara aqui é chamado de função inversa. E a gente sabe que uma função só possui função inversa quando essa f aqui for bijetora. Se ela não for bijetora, não existe. Lembra que bijetora é o quê? Sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Essa função aqui, a linear, 2x mais 1, ela é uma função bijetora. Se ela é bijetora, ela existe uma inversa. E essa inversa é dada por quem? X menos 1 sobre 2. Para a gente conferir, o que você tem que fazer? F composta com essa inversa tem que dar identidade e a inversa composta com F tem que dar identidade. Como que você faz isso? F menos 1 de x é x menos 1 sobre 2. Tá? O que a função F faz? Ela multiplica esse valor aqui por 2 e soma com 1. Então ela vai pegar esse valor aqui, vai multiplicar por 2 e somar com 1. Na hora que você multiplicar aqui por 2, vai ficar 2x sobre 2 é x. 2 vezes menos meio dá menos 1, somado com 0. Então só deu x. Vamos verificar o contrário. O que a função f faz? Ela pega esse x, multiplica por 2 e soma com 1. Multiplicou por 2 e soma com 1. O que a função f menos 1 faz? Ela pega esse cara, subtrai 1 e divide por 2. Então ela pega esse cara, subtrai 1 e divide por 2. Quando você fizer 1 menos 1, zerou.
2x sobre 2x. Então ela é inversa. Agora, essa função, ó, g de x igual a x quadrado, onde o domínio é todos os reais e o contradomínio é todos os reais, essa função ela não é bijetora. Por quê? Porque ela não é injetora. Só lembrar, né? G de 1 é 1 e G de menos 1 também é 1, não é injetora. Se ela não é injetora, ela não possui inversa, ou seja, não vai ter ninguém que composta com ela da identidade. Vamos lá, vamos ver 3 propriedades aqui sobre simetrizado. Tá? Vamos considerar a operação estrela em E. Então a gente pega o conjunto E e aqui a gente tem uma operação estrela em E. E essa operação ela é associativa e também possui elemento neutro E. Ela possui elemento neutro E. Certo? A primeira propriedade fala o seguinte: se x pertence a E e ele é um elemento simetrizável, então esse simétrico de x é único. Certo? Então vamos lá. Lembra que eu comentei para vocês? Sempre quando a gente quer provar algo relacionado com unicidade, a gente sempre supõe que existe 2 elementos simétricos e tenta mostrar que eles são o mesmo. Então, ó, suponha que x' e x, duas linhas, são simétricos dx. Logo, x operado com x', que é igual a x' operado com x é igual a E. X operado com x duas linhas é igual a x operado, que é igual ao elemento neutro. Isso daqui por quê? Porque tanto x' quanto x duas linhas, eu supus o quê? Que eles são o quê? Simétricos de x. Então vamos lá. Vamos tentar mostrar que o x' é igual a x duas linhas, certo? Vamos colocar aqui a equação 1 e aqui a equação 2. Tá. Lembra da propriedade de elemento neutro? Sempre que eu pegar o elemento neutro e multiplicar por qualquer elemento por elemento neutro, multiplicar não, operar, vai dar ele mesmo. Então, x' não é a mesma coisa que x' operado com E? Mudou nada, né? Porque é elemento neutro. Pela segunda equação, então, ó, pela equação 2, x operado com x duas linhas não é também elemento neutro. Então, no lugar desse elemento neutro, eu vou substituir por isso. Então, vai ficar x' operado com x operado com x duas linhas. Pela hipótese, essa operação é associativa. Lembra de associatividade? O que é? A gente pode fazer o quê? Tanto faz se eu fizer essa operação primeiro quanto eu fazer essa. Então eu posso escrever isso aqui da seguinte forma: x' operado com x operado com x duas linhas, certo? Agora olha o seguinte: x' operado com x operado com x, por essa equação aqui, pela primeira equação, isso daqui é igual a quem? Elemento neutro. Então, ó, pela primeira equação, isso daqui vai ser igual a quem? Elemento neutro operado com x duas linhas, que vai ser igual a quem? E operado com x duas linhas é sempre igual a quem? X duas linhas. Portanto, x' é igual a x duas linhas, ou seja, o simétrico de um elemento é único. Vamos verificar agora a segunda propriedade. Se x pertencente a E é simetrizável, ou seja, ele possui um simétrico x', então o seu simétrico também é simetrizável. E o simétrico do simétrico é o próprio elemento x. Tá? Essa aqui é bem simples. O que ele está falando? Que o simétrico do simétrico é o próprio elemento x. Então, ó, vamos lá, demonstração B.
Como x é simetrizado, então existe um x' pertencente a ele, tal que x operado com x' é igual a x' operado com x, que é igual a e. Certo? Só que, ó, por definição, se a gente olhar a definição de elemento simetrizável, o x é o quê? É o simétrico do x'. Por definição, você pega esse elemento x', quem que é o simétrico dele? É aquele cara que você opera e dá o elemento neutro. Então, por definição, x é o simétrico de x'. Logo, se x é o simétrico do x', então, ou seja, quem é o simétrico do x'? É o x. Ou seja, o simétrico do simétrico é o próprio elemento. Bem tranquilo essa, né? Agora, a última proposição fala o seguinte: se você pegar x e y, dois elementos de simetrizáveis, então esse elemento x operado com y é simetrizável e o simétrico dele é o simétrico de y operado com o simétrico de x. Então, é o seguinte: sejam x' e y' pertencente a ele simétricos de x e y respectivamente. A gente quer mostrar que esse cara aqui é o simétrico desse. Então, para que y', x' seja o simétrico de xy, devemos mostrar. Então, nós temos que mostrar o seguinte: que y' operado com x' operado com x operado com y tem que ser igual a e, porque eu não quero mostrar que esse cara é o simétrico desse, então ele operado com ele tem que dar o elemento neutro. E também o contrário, né? X operado com y operado com y' operado com x' também tem que ser o elemento neutro. Então, o que é a ideia? Se x e y são simetrizáveis, então ele tem o simétrico x' e y' respectivamente. Eu quero mostrar que o elemento x operado com y também é simetrizável, e o simétrico dele é esse cara aqui. Então, quando você quer mostrar que um elemento é simétrico ao outro, você tem que mostrar o quê? Que esse cara operado com ele vai dar o elemento neutro e o contrário também. Então, ó, podemos fazer a primeira ou a segunda. As duas são muito parecidas, são análogas. Vamos fazer o primeiro. Então vamos lá, vamos mostrar que isso é igual ao elemento neutro. De fato. Vamos lá. Y' operado com x' operado com x operado com y tem que ser igual ao elemento neutro. Por definição, por hipótese, na verdade, essa propriedade é associativa. Então isso daqui pode ser escrito como y' operado com... Porque você lembra da associatividade? Tanto faz onde está o parênteses, não importa qual operação que você realiza primeiro. X' operado com x operado com y, certo? X' é o simétrico de x. Então x' operado com x é quem? Elemento
neutro. Então aqui vai ficar como y' operado com e operado com y. Só que y' operado com e também é o próprio y', né? Porque é o elemento neutro. Então aqui fica y' operado com y, certo? Só que o y' é o que do y? É o simétrico. Então y' operado com y vai dar o elemento neutro. Então aqui a gente mostrou esse primeiro caso aqui. O segundo é análogo, tá? Então vocês tentam fazer esse segundo, é só mostrar que isso operado com y, com esse daqui dá o elemento neutro. Bem tranquilo. Então dessa forma a gente concluiu que o simétrico de x operado com y é quem? Y' operado com x', certo? Agora uma notação que a gente utiliza muito para elementos simetrizáveis é essa daqui, ó. É o seguinte, seja estrela uma operação sobre E. Essa notação indica o quê? O conjunto dos elementos simetrizáveis do conjunto E em relação à operação estrela. Então, ó, o estrela E indica o quê? O conjunto de todos os elementos de E, tal que existe o seu simétrico, ou seja, x operado com x' é igual ao elemento neutro. Então, esse conjunto é o quê? O conjunto dos elementos simetrizáveis de E. Por exemplo, se eu pego aqui o conjunto E os naturais e a operação aqui é a adição. Aí a minha pergunta é: quem são os elementos simetrizáveis dos naturais em relação à adição? Se a gente observar, o único elemento que possui simétrico na adição dos naturais é o zero. Então é o conjunto formado pelo zero. Agora eu mudei o conjunto, agora é os inteiros. Quem são os simetrizáveis dos inteiros em relação à operação de adição? Agora, como eu estou nos inteiros, vão ser quem? Todos os inteiros. Agora, em relação à multiplicação dos inteiros, quem são os números que possuem o quê? Simétricos em relação à multiplicação dos inteiros. Você pega o número inteiro, agora, vezes alguém, tem que dar o elemento neutro da multiplicação, que é o 1. Quem que é o único cara que você multiplica que dá o elemento neutro da multiplicação? Só vai ter quem? O número 1 e o menos 1. Agora, se eu pegasse o conjunto dos reais, quem que é o conjunto dos reais? Quem são os simétricos dos reais em relação à multiplicação? Quem que eu posso pegar aqui? Que seriam os simétricos dos reais agora na multiplicação? São todos os reais, exceto quem? O zero. Agora, se eu mudasse o conjunto e pegasse o conjunto das matrizes em relação à operação de adição, aí eu estou perguntando quais são as matrizes, peguei de ordem n, tá? Que possuem simétricos na adição. Quem são as matrizes que possuem? Se a gente ver, é difícil observar, são todas as matrizes, né? Agora, se eu pegasse o conjunto das matrizes, só que agora a operação de multiplicação. Eu já até comentei, quem que são as matrizes que possuem agora simétricos em relação à multiplicação? Se é em relação à multiplicação, a pergunta é: quem são as matrizes que possuem inversa? São quem? É o conjunto formado por todas as matrizes, tal que o determinante, vamos colocar aqui embaixo, tal que o determinante dessa matriz tem que ser o quê? Diferente de zero. Então, o conjunto dos elementos inversíveis das matrizes são quem? Aquelas que o determinante é diferente de zero. Agora, se eu pegar o conjunto das funções, que vão de R em R, dos reais dos reais, com a operação de composição, quem são as matrizes que possuem o quê? Simetrizáveis. As matrizes são quem? As matrizes não, perdão. As funções. Quem são as funções que possuem simétricos em relação à composição? São aquelas funções que são o quê? Bijetoras, né? Então são as funções que vão de R em R, tal que F é bijetora. Uma pergunta que surge é: será que esse conjunto aqui pode ser vazio? Se o conjunto E tiver pelo menos o elemento neutro, será que esse conjunto aqui pode ser vazio? Não. Pelo menos o elemento neutro possui simétrico. Pelo menos o elemento neutro possui simétrico. Porque quem que é o elemento simétrico do elemento neutro? É ele mesmo, né? Então,
esse conjunto é sempre diferente do vazio. Por quê? Pelo menos o elemento neutro possui dentro desses simetrizáveis. É simples, né? É só a gente olhar. E operado com quem que vai dar ele? O próprio elemento neutro. Então o simétrico do elemento neutro é ele mesmo. Ou seja, pelo menos um elemento simétrico a gente possui, que é o próprio elemento neutro. Foi o caso aqui, ó. O elemento neutro da adição dos naturais é o zero, pelo menos ele. Aqui dos inteiros, o 1 é o simétrico na multiplicação, é o elemento neutro. Então ele também pertence. Então pelo menos ele está aqui, certo? Agora, elemento regular. Quando que a gente fala que um elemento ele é regular para uma determinada operação e para uma operação estrela? A gente fala que o elemento A ele é regular se acontecer duas coisas, certo? Se A operado com X for igual a A operado com Y, tem que acontecer o X tem que ser igual a Y. E se X operado com A for igual a Y operado com A, o X também tem que ser igual a Y. Então a gente fala que o A é regular quando, se você pegar o A operar com X e A operar com Y e eles forem iguais, o X tem que ser igual a Y. E também aconteceu o X operado com A for igual a Y operado com A, o X tem que ser igual a Y. Nesse caso a gente fala que o A ele é regular. Uma outra forma também que você poderia fazer é o seguinte: você poderia fazer a negação, né? Qual que era a negação? Se você pegar quaisquer dois elementos x diferente de y, você mostrar o quê? Que A operado com x tem que ser diferente de A operado com y, tá? Então se você pega dois elementos diferentes e você coloca o A operado desse lado e o A operado desse lado, eles também têm que ser diferentes, tá? Esse primeiro caso a gente fala que o A é regular à esquerda, porque está à esquerda da operação, e aqui a gente fala que o A é regular à direita, porque ele está à direita da operação. Então, o elemento ser regular, ele tem que ser regular à esquerda e regular à direita ao mesmo tempo. Se a operação for comutativa, facilita a nossa vida. Por quê? Comutativa, isso é igual a isso. Então, regular à esquerda significaria regular à direita e vice-versa. Então, se não quiserem verificar os dois casos. Vamos verificar alguns exemplos e contra-exemplos. O 5. O 5 é regular para adição. Por quê? Se 5 mais x, nos naturais, se 5 mais x for igual a 5 mais y, o que vai acontecer? O x tem que ser igual a y para qualquer x. Ou, se você tivesse, por exemplo, x diferente de y, e você somar os 5 dos dois lados, o que acontece? Também mantém diferente. Então, o 5 é regular para adição. O 5 também é regular para a multiplicação em Z. Por quê? Se 5 vezes G for igual a 5 vezes X for igual a 5 vezes Y, é claro que o X também tem que ser igual a Y. Agora, observa que o zero não é regular para a multiplicação. Se você tem 0 vezes X igual a 0 vezes Y, não implica que o X é igual a Y. Olha só o caso. 0 vezes 2 é igual a 0 vezes 3. Vocês concordam? Mas o 2 é diferente de 3, ou seja, o 0 não é regular para a multiplicação. Agora mais dois exemplos. Vamos lá. Essa matriz aqui, 1, 2, 3 e 4, ela é regular para a adição das matrizes. O que a gente tem que mostrar? Que essa matriz somada com uma outra, se ela for igual a ela somada com uma outra matriz, a gente tem que mostrar que essas duas matrizes é igual a essa. Mas isso é bem simples, né? A gente olhando propriedades de matriz, a gente conclui que essa matriz aqui tem que ser igual a essa, ou seja, o elemento é regular. Porém, essa matriz aqui, ó, 0, 0, 0, 1, ela não é regular para a multiplicação das matrizes. Por quê? Se eu fizer essa matriz aqui vezes essa outra, é simples. Lembra? Multiplicação de matrizes, né? Linha por coluna, dá matriz nula. Se eu pegar essa mesma matriz e agora multiplicar por essa, também dá matriz nula. Mas a gente pode observar que essa matriz é diferente dessa, ou seja, ela não é elemento regular. Essa matriz não é regular para a multiplicação de matriz. Então, pessoal, como atividade,
Na aula passada eu falei para vocês que dava para fazer o exercício do 1 ao 5, porém tinha algumas coisas que precisavam de elementos simetrizáveis e regulares. Então ficou faltando. Agora vocês podem completar o 1 ao 5 e ainda fazer o 6 e o 7. Então, como atividade, vocês podem fazer os exercícios 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tá? Por quê? Porque acho que do 1 ao 5 tinha algumas coisas que pediam para simetrizar o irregular. Então estava faltando ainda essa parte para a gente completar. E agora o 6 e o 7 também já dá para vocês fazerem. Pessoal, vamos fazendo sempre os exercícios para não deixar acumulado alguém falando toda a aula. Por quê? Porque quando a gente acabar o conteúdo, a gente marca aquela nossa avaliação. Aí assim que vocês entregarem a avaliação, também tem um prazo para entregar a lista de exercícios, tá? Até mais, pessoal!